Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje o tempo litúrgico do Advento, em que a Igreja se prepara no mundo todo para receber e celebrar dignamente o Santo Natal, a data magna da cristandade. Neste período de 24 dias, nós vamos fazer a leitura de um capítulo do Evangelho de São Lucas por dia. São 24 capítulos e assim, no dia de Natal, quem nos acompanhar vai saber exatamente quem é o Jesus que nós celebramos nesta data do dia de Natal. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para que a gente entenda e tenha a coragem de permanecer fiéis no estudo da Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foi transmitido àqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nascimento e vida oculta de Jesus. Anunciação do nascimento do precursor João Batista. No versículo 5 nós vemos: nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume, e vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer a feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem,
visto que não desse crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo então disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, este santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Meus queridos irmãos e irmãs, fazendo uma pausa para a gente avaliar até aqui o que foi lido, a concepção de São João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus. Vemos aqui a extrema obediência de Maria aos desígnios de Deus ao aceitar, mesmo diante de todas as dificuldades da época, a concepção e a virtude de ser a mãe de Jesus. Que o seu sim sirva de exemplo para todos nós. Continuando. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois, assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor se foram ditas. Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo.
Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do teu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua prosperidade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de ouvir o Magnificat, a oração que até hoje nós rezamos e que foi dita por Maria a Isabel durante a sua visita. Maravilhosa oração que deveríamos repetir todos os dias e louvar a nossa Mãe e Rainha. Continuemos. Nascimento de João Batista. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por esse nome? E perguntaram por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. E ele, pedindo uma tabuinha, escreveu as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo se lhe abriu a boca e soltou-se a língua, e ele falou bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo: que será esse menino? Por que a mão do Senhor estava com ele? Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. E suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar de todos os nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim, exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda da sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Meus queridos irmãos e irmãs, esta foi a leitura do primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas. No próximo capítulo, no capítulo 2, veremos o nascimento de Jesus. E assim vamos nos preparando para receber esse Jesus que tanto amamos no dia de Natal em nossos corações, sabendo realmente quem Ele é. Eu agradeço a Deus pela oportunidade
de poder transmitir-lhes estas palavras e que elas caiam fundo em seus corações e aumentem em vocês, em nós todos, o amor a Jesus, o nosso Salvador. Recapitulando, no capítulo 1 nós vimos o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias do nascimento de João Batista, o mesmo anjo Gabriel fazendo a anunciação a Maria sobre o nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o Magnificat e o relato do nascimento de João Batista e a profecia de Zacarias a respeito do menino. No próximo vídeo falaremos do capítulo 2. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre em seu coração. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos amar a Jesus cada vez mais e ler, estudar e entender as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine para termos a sabedoria necessária para seguirmos no caminho da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.